que precisa para dentro de uma igreja? Precisam pessoas para ouvir do Evangelho. Só isso. Não é a característica do local, mas as pessoas precisam ouvir do Evangelho. Como Jesus falou, o que viestes a ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Não é. Qual é a expectativa? Né? Os reis estão nos palácios. Né? Lá não tem pregação do Evangelho. Então é uma coisa assim muito importante, porque eu ouvi uma mensagem esses dias de um pastor, ele falou que passou no ponto de ônibus e viu uma fila de pessoas. Eu vi a coisa mais maravilhosa, ele falou, né, do mundo, né? Eu vi o homem feito à imagem e semelhança de Deus, em fila, esperando o ônibus, mas ali tinha aquilo que foi feito à imagem e à semelhança de Deus, pessoas ali que era importante. Então, nesse mundo, né, o Senhor Jesus falou, os campos estão prontos para a colheita. Então, assim deve ser a nossa visão sobre pessoas prontas para ouvir da palavra de Deus. Amém? Que os irmãos sejam sempre fiéis à palavra de Deus. Deus está abençoando, realmente é um bom lugar, né, bonito, bem claro, e assim tem um espaço para crescer. E uma outra mensagem que eu ouvi, a partir desse dia, que Deus possa estar dirigindo para começar outra igreja, porque essa é a vontade de Deus, é multiplicar o povo dele pregando em outro mundo. Amém? Muito bem. Então vamos orar e pedir que o Senhor nos ajude. Ó Pai amado, nós agradecemos pela Tua palavra, nós agradecemos pela Tua graça, por este local que o Senhor tem dado aqui a todos nós, podemos participar, e nós agradecemos assim que há pessoas aqui nessa região para ouvir da Tua palavra, Senhor, cultuar o Teu nome, que daqui da terra, ó Senhor, possam ter pessoas salvas, e faça com que haja festa nos céus, ó Senhor, por mais um pecador que se arrependa. Ó Pai, abençoa hoje a mensagem, salva aqueles que não são salvos, fortalece os irmãos, e que o Teu nome em todas essas coisas seja glorificado. Em nome de Cristo, amém. Muito bem. Nós estávamos vindo para cá e tem muita igreja, né? Hoje nós vivemos com essa situação. Existem muitas igrejas, muitas igrejas, e olhando assim de uma maneira geral, esta é mais uma igreja no monte de outras igrejas, tá? Então assim, o que faremos para atrair pessoas? Não tem que fazer nada, tem que pregar a palavra de Deus. Essa competição de pescaria de pessoas não faz parte do ensino da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ensina que o Senhor Jesus mesmo vai atrair a Ele aquele que eles querem. Então, eu acho importante nós entendermos algumas coisas sobre igreja, que é uma igreja, aliás, começando com aquilo que não é igreja. Eu acho que é melhor a gente começar. O que não é uma igreja, tá? Primeiro de tudo, igreja não é templo. Primeira coisa, isso daqui não é igreja. Isso aqui, ó. Isso daqui não é igreja. Isso daqui é atualmente alugado para ser um templo. Só isso. Então, tem gente que fala, não, eu vou trabalhar Nós falamos isso erroneamente. Eu vou trabalhar na construção da igreja, eu vou para a igreja. Igreja é isto aqui, ó. Pessoas, a palavra no grego é eclesia, que vem de assembleia de pessoas, reunião de pessoas. Não é isso? Se dá muita ênfase a templos, né? Templos grandes,
templos bonitos, templos, como os discípulos falaram: olha só esse templo que Herodes construiu, olha o templo de Salomão, olha o templo de Zorobabel. Isso não é igreja. O Senhor Jesus Cristo falou que ia destruir, em João 6, e que não seria mais ênfase em templo, mas em verdadeiros adoradores, que adorariam em espírito e em verdade. Tanto é que o templo de Jerusalém foi destruído e até hoje continua destruído, como foi falado: não ficará aqui pedra sobre pedra. Então, outra coisa que igreja, né, esse local aqui, um lugar de assistir culto. Essa ideia de assistir culto é errada. Ninguém vem assistir nada, a gente assiste televisão em casa. O local onde tem a adoração é para servir a Deus e para cultuar a Deus, para adorar a Deus. Não é para assistir nada. Vou ver se hoje eu vou gostar do culto. Sabe assim? A filosofia da diversão, do entretenimento. Então, normalmente às vezes fica o povo sentado, o pastor se esforça em pregar e depois ele fica lá esperando: oh, foi bom hoje, que bom, foi bom. O povo vai embora: não, hoje foi bom a pregação. E fica um medindo o outro. Não. O povo vem para adorar a Deus. O pastor só ensina como o povo vive e adora a Deus. O pastor não é nada. O pastor não é nada. Eu falo, é como numa cena de teatro. Ele é contra a regra. Eu deveria estar pregando atrás da cortina, atrás desse tapume, só ouvindo minha voz. Mas a função dele é evidente que nós vamos participar e ouvir, mas nesse momento, nem por exemplo agora, nós estamos adorando a Deus. Eu estou falando a palavra. Vocês estão adorando, dando os ouvidos e o coração. Porque se não der os ouvidos, é um desrespeito a Deus, é um desprezo à palavra de Deus, e aí não há adoração. Então são certas coisas. Então não é um lugar de assistir culto. Eu gosto da palavra em inglês, é service. Eu vou prestar serviço em inglês. Em inglês não se fala, alguns falam culto, mas na verdade as igrejas antigas escreviam serviço, o horário dos serviços, e assim que deve ser. Aí talvez até possamos colocar horário dos serviços que nós prestamos. Daí ninguém vai vir. Ninguém vai vir. Pensa que é para. Pode ser que aconteça isso. Outra coisa que igreja não é lugar de vir para receber. Eu quero receber uma bênção, eu quero receber algo, fazer uma troca com Deus. Eu vou lá, vou dar um dízimo e receber 10 vezes mais, todo esse tipo de coisa. O ato de adoração é vir dar a Deus. Quando vem para a reunião, é para dar a Deus. O que eu vou dar a Deus? Eu posso dar o meu louvor sincero, minha oração sincera, meus ouvidos sinceramente, minha boca em testemunho sincero, minha oferta de maneira sincera, minha comunhão de maneira sincera. Então, vindo para a reunião é o que eu vou dar a Deus, e não o que eu vou receber dele. Aliás, nós vamos receber sim, mas é o objetivo que é diferente. Deixa o meu povo ir para prestar o quê? Culto. É isso que Deus falou para o faraó. Outra coisa que igreja não é lugar de diversão. Igreja e circo hoje quase não tem mais diferença. Aliás, em alguns locais não há mais diferença entre ser circo e igreja. O pastor é um palhaço que fica divertindo, contando piada, e o povo fica
dando risada para o pastor. Então ele conta a piada e o povo dá risada. E assim vai todo mundo com um sorriso fingido, sem conhecimento da palavra de Deus. Eu vou porque é bom, porque tem os jovens. Termina o culto, a gente sai para chupar sorvete. Não em si é errado isso, mas é aquela ansiedade. Termina logo aí que eu quero sair. Então não é um lugar de recreação. Não é para ser lugar de mas tem que ser divertido, senão o jovem não fica. Ele não vai ficar. E nós não temos condições de competir com o mundo. Não tem. O mundo tem muito mais atração. Tem cinema, tem sorvete, tem comida japonesa, tem pizza, tem tudo lá. Não adianta querer fazer isso aqui. Só a palavra. Só a palavra. Então, igreja em si não é essa ideia geral que existe, tá? Que quando também é um lugar de ficar santo, né? Chega na igreja e fica certo. Esse já é um problema particular com Deus. Ou aqui é lugar de ficar, aqui é lugar de coisa santa só. E assim faz no templo como os fariseus faziam no passado. Não é. Os cultos no passado foram realizados no tabernáculo no deserto, no templo em Jerusalém, nas sinagogas em todas as cidadezinhas que tinha sinagoga, nas casas, no rio. Nós temos também no Areópago, o apóstolo Paulo pregou no Areópago, em vários lugares. Então, em si, aqui é um lugar só de reunião para adoração a Deus. Ele julgará se aceita ou não o nosso culto. Ele sabe se o meu coração é sincero ou se não é sincero. Ele sabe o que passa nas mentes durante o culto. Aí é um lugar perigoso para nós. Deus, nesse exato momento, pela sua onisciência, Ele sabe o que se passa em cada coração enquanto está sendo pregado. É isso que Ele julga. É Ele que no final do culto falei. Ele que deve falar, gostei hoje do culto. Só Ele pode falar isso. Não somos nós. É Ele. Nós podemos falar que gostamos, mas se Ele não aceitou, não vale nada. É Ele que tem isso. Então nós percebemos isso realmente por comunhão e intimidade com Ele. Ok? Muito bem. Vocês me dão licença que está. Obrigado. Sendo lugar de pregação que faz parte do culto, nós devemos anunciar o Evangelho. Todo mundo fala isso, que anuncia o Evangelho. Eu pergunto, o que é o Evangelho? O que é Evangelho? Boas novas. Boas novas. Do que? De salvação. Do que? E aí vai. Porque todo mundo fala, eu conheço a palavra, nós anunciamos o Evangelho, coisas assim. Evangelho são boas novas. Do resumo da seguinte forma: é de que o homem novamente, qual é a boa nova? É que o homem pode voltar a ter relação pessoal com Deus. Essa é a boa nova. O homem de novo pode ter amizade com Deus. Novamente o homem vai poder ter um caminho de encontro com Deus. E é isso que o mundo não sabe. Que boa nova é essa? É nova. Nós podemos novamente ter comunhão com Deus, que foi perdida por causa do pecado. Essa é a boa nova. Não é você vai ganhar uma casa, vai ganhar um carro, vai ganhar um serviço e vai ganhar uma bênção. Não, a grande bênção é voltar a ter comunhão com Deus. Essa é a maior bênção que o homem pode ter. A bênção eterna de salvação. Então, esse é o Evangelho. O Evangelho da salvação em Jesus Cristo.
e não de falar de tantas coisas. Por que Ele morreu na cruz do Calvário e derramou sangue? É para perdão dos pecados, porque a filosofia humana, desde que o mundo existe, é: viva sem Deus, salve-se a si mesmo pela sua bondade, seja bom que Deus vai te aceitar. Só existem duas religiões no mundo, na verdade: a falsa e a verdadeira. A falsa baseada na obra de Jesus Cristo e a falsa baseada em todas as artimanhas que um homem pode fazer, seja pela lei de Moisés, por boas obras, sendo membro de igreja, e aí é uma lista infinita de enganos que nós cometemos, ou podemos cometer. Qual é a melhor maneira de pregar a Bíblia? A melhor maneira que existe de pregar a Bíblia, na verdade, é da forma expositiva. Ainda não entrei aqui. Porque primeiro devemos saber o que vamos pregar. Então veja em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios 1, 17. 1, 17. Coríntios 1, 17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Hoje em dia se dá muito valor para pastores que fazem filosofia, sociologia e várias coisas assim, que tem um palavreado sublime, um palavreado requintado. O apóstolo Paulo falou: eu não vou pregar desse jeito. Jesus não pregava assim. O melhor pregador é aquele que prega igual a Jesus Cristo. As crianças entendiam. Quer medir um pregador? Na verdade, essas crianças entendem. Se eles não entenderem, aí estamos com problema. E aí o apóstolo Paulo fala: não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Qual era o foco da pregação do apóstolo Paulo? A cruz de Cristo. A cruz de Cristo. Ninguém será salvo, ninguém, se não passar pela cruz de Cristo primeiro, em arrependimento, sabendo o que foi derramado aquele sangue. A cruz do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu na cruz para fazer o que? Derramar sangue, para apresentar no Santo dos Santos, para satisfazer a justiça de Deus, para que haja salvação. Isso que foi colocado. O apóstolo Paulo falou: eu quero evangelizar pregando a cruz de Cristo. Eu não quero me perder em palavras e sair do foco que é a cruz de Cristo, que para a maioria é o que? É uma loucura, mas para quem é salvo é o poder de Deus. O poder de Deus. Então, o que pregar? Veja no capítulo 2, versículo 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este como? Crucificado. Essa é uma das razões porque eu não suporto Natal. O que vem primeiro, manjedoura ou a cruz? Teologicamente, a cruz. Sem cruz não existe manjedoura. E Paulo não chegou lá para perguntar sobre o Natal. Ele falou: não quero saber de nada a não ser Jesus Cristo e este o que? Crucificado. Esse é o assunto principal. Igrejas hoje, essa é uma das diferenças das igrejas.
Você senta, entra, conversa, e fala, e vai outro dia, faz visita, e o assunto dos membros da igreja não tem Jesus Cristo crucificado. Não tem. Se fala da igreja, se fez isso ou aquilo, mas o assunto, como Paulo falou, eu não quero saber de nada a não ser de uma coisa: entre vocês, Jesus Cristo e este crucificado. Outros assuntos não me interessam. Então Paulo tinha um tema para a pregação. O tema era Jesus Cristo crucificado, porque é só isso que salva o homem, mais nada salva. Um assunto dentro de uma igreja, dentro de membros da igreja, deve ser de Jesus Cristo e este crucificado. Agora vivo, mas não mais eu, mas Cristo vive em mim, porque eu estou o quê? Crucificado com Cristo. É isso que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas. Eu não vivo mais a minha vida, vivo a de Cristo crucificado. Então isso é o quê? Agora, como é que se prega? Como que deve ser a pregação? 1 Coríntios capítulo 14. Abre 1 Coríntios capítulo 14. Hoje nós estivemos com o pastor e alguns membros reclamaram dele porque ele só vive pregando a Bíblia. Eu achei interessante. O nome dele foi levado para o conselho da igreja porque alguns membros não gostavam, porque ele só vivia pregando a Bíblia, né? Então, ao invés de darem graças a Deus, é evidente que eles querem um circo e não querem uma igreja. Mas existem muitas dessas coisas sobre como pregar. Um pastor pega uma palavra, prega e vai longe. Alguns citam uma frase, vai longe. O conhecimento bíblico ele só é possível quando há exposição da palavra de Deus. A mensagem expositiva. Hoje à noite tem uma mistura, eu estou fazendo de indutiva, de temática sobre o assunto igreja, mas expondo a igreja através da palavra de Deus. Porque como é feito a mensagem? Veja no capítulo 14, versículo 24. Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Portanto, os segredos do seu coração ficarão manifestos. Assim, lançando sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus verdadeiramente está entre nós. Em qual igreja Deus está? Aqui em capítulo 14, fala sobre o problema de línguas. Então o apóstolo Paulo fala assim: se todo mundo aqui começar a falar em línguas, né, todo o tempo, todo mundo junto, quando passar a gente lá na rua, ou entrar algum visitante aqui, vai falar assim, são loucos. É isso que está escrito. Mas ele falou o seguinte: mas se todos profetizarem, que a palavra no grego significa pega a Bíblia, a palavra, e explica a palavra, fala que esse visitante que passa lá na rua, ou um idoso, alguém que não conhece, quando ele entrar e sentar, ele vai escutar e vai começar a ser julgado pela palavra. Tem um julgamento daquilo, não, é verdade, está escrito. Será manifesto o coração. A pregação expositiva expõe o coração. O apóstolo Paulo fala que ele se esforçou para levar os homens na presença de Deus. O homem tem que ser levado na presença de Deus e abrir o coração diante de Deus.
Nós, por natureza, somos artistas, personagens que camuflam o nosso coração maldoso. A palavra de Deus, ela é uma espada, ela expõe o coração. Então esse indulto, esse fiel, essa pessoa, esse visitante na igreja, fala que ficarão manifestos, os segredos do seu coração. Todo mundo tem segredos no coração. Quando entra pessoas dentro de um templo, que vem lá na rua, visitantes que estão aqui ao redor, seja o que for, quando se prega a palavra de Deus, começa a abrir os segredos do coração. Porque todo mundo é artista, todos nós somos assim por causa do pecado, e nós ocultamos o nosso coração. A Bíblia vem e abre o nosso coração. Pregação que não abre os corações perante Deus só vai fazer sempre assim, muita gente hipócrita. Daí só no dia do juízo, mas é tarde demais no dia do juízo. Então, aí, veja o que essa pessoa faz. Ele, lançando sobre o seu rosto, adorará a Deus. Lembra que ele é um infiel? Ele entra e ele começa a ouvir a palavra de Deus, e o coração dele começa a ser colocado diante de Deus, os seus pecados, os seus segredos, e ele, em arrependimento, ele se lança sobre o rosto e começa a adorar a Deus. E o que ele fala? Publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Uma prova da presença de Deus numa igreja é quando pessoas que vêm de fora sentam, ouvem quem está pregando, e ele começa a sentir que o coração dele está sendo colocado como que em público diante de Deus. E assim ele fala: realmente Deus está aqui. Aqui não é um lugar para diversão. Sabe o que significa expor publicamente? É igual a mulher samaritana. A mulher samaritana chegou no poço, Jesus começou a conversa sobre a água. Ele falou: me dá água. Ele falou: mas como sendo tu judeu, pede para mim, mulher e samaritana, de água. Ele falou: não, mas se eu te der a minha água, você não vai ter mais sede. Mas como você vai me dar água? Você não tem corda, não tem vaso, o poço é fundo. Daí ele falou: chama o seu marido. Aí eu não tenho marido. Tá certo, não teve, já teve 5, que está agora não é seu. E aí foi sobre profecia, sobre o monte, sobre tudo isso. Mas quando ela chegou na cidade, ela falou: venham ver um homem que tem dito tudo quanto tenho feito. Porque expôs os segredos do coração dela. Expôs os segredos do coração. E alguém assim não se sente vergonha, porque ela está caminhando em arrependimento para o quê? Para a salvação. Para a salvação. Então, a palavra de Deus expositiva confronta o homem, a sua consciência para com Deus. Nós não podemos pregar, ninguém pode pregar para agradar o homem. O homem tem que ser levado ao confronto com Deus. A consciência tem que ser confrontada. Os segredos do coração devem ser abertos para que verdadeiramente haja salvação. Caso contrário, não há, é impossível haver. Então Paulo pregava assim, dessa maneira. Veja uma das coisas interessantes. Hebreus capítulo 9. Veja Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Versículo 14. Hebreus 9, 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Nós estamos falando então até aqui do quê? Da cruz de Cristo.
purificará as vossas o quê? Consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Como que é minha consciência para com Deus? Eu faço tudo de bom, não aceito. Aqui eu vou deixar uma coisa para a gente tentar entender. Nós somos culpados diante de Deus. Em Tiago fala que quem cometeu um pecado é culpado de todos. Uma maneira de explicar um pouquinho, ilustrar isso. Imagina você viajando, chega num hotel. Aí está você, lá, sua esposa, seus filhos, tudo vão lá para o hotel, tudo. E uma coisa que nós zelamos em hotel é limpeza, certo? É limpeza, tem que ficar limpo. Daí você chega cansado da viagem, tudo, e abre assim, e o lençol está manchado. Tem uma mancha escura lá. Uau! Que nojo! Que lugar sujo! Daí você vai na outra cama e você abre assim e só tem uma manchinha assim, da mesma cor. Qual dos dois lençóis estão manchados? Os dois. Qual dos dois você vai pedir para trocar? Os dois. Nossa vida de pecado é a mesma coisa. Tanto faz se eu faço uma coisinha pequena que ninguém liga, ou se é uma coisa enorme que suja a cama toda. Lençol manchado é lençol manchado. Vida pecaminosa é vida pecaminosa. Os dois precisam ser lavados. Não há como falar, não, nesse eu vou deitar. Tem uma manchinha pequena, mas eu não me incomodo. Não somos assim. Deus não é assim. Nós, infelizmente, na nossa consciência, nós temos a ideia que Deus se satisfaz com pouco. O que Deus disse? Sede perfeito ou faça o máximo que dá? Deus disse: sede perfeito como eu sou perfeito. E perfeição é alcançada por santidade. Por santidade. Deus falou: nós nos satisfazemos, nosso coração. Sabe, lembra aquele coração que das outras mensagens? Aquele coração que no fundo é pior do que nós pensamos. Ele fala assim: ninguém é perfeito. E a gente se satisfaz com a nossa ideia sobre o que Deus quer realmente. Não. Deus quer perfeição. Então o lençol pode estar totalmente borrado ou com uma manchinha. Está manchado. Nossa vida é assim, está condenada por causa disso. Então essa é a nossa consciência diante de Deus. Ela tem que entender isso. Agora, só que nós temos a boa nova. A boa nova. Eu vou falar assim, a palavra bíblica: reconciliação com Deus. Isso existe. Quem aqui já foi em igreja e ouviu essa seguinte frase que eu vou falar? Deus tem um plano especial para a sua vida. Quem já ouviu isso? Pois eu vou falar outra mentira. Deus não tem um plano especial para a sua vida. Deus tem um plano comum para todo mundo. Do primeiro Adão ao segundo Adão já está todo mundo colocado. Veja Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Nós temos uma passagem aqui que é muito importante para a gente começar a entender. Sabe por que eu vou tratar desse assunto? Porque pastores às vezes falam: Deus tem um plano especial para a sua vida. A pessoa começa a falar: para mim? A salvação é comum. Por isso que os reis abominavam. Por isso que os ricos
abominam a salvação de um judeu que morreu na cruz do Calvário, porque eles se consideravam mais do que os outros. Lucas capítulo 3, nós temos isso, 13. Naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: cuidais vós, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo. Antes, se não vos arrepender, qual é a próxima palavra? Todos de igual modo que perecereis. O especial é que não tem especial. Salvação é comum para todo mundo. Daí, e aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O que aconteceu aqui? Alguns galileus foram colocados no sacrifício, morreram junto com o sacrifício lá, e isso se espalhou em Jerusalém. Daí todo mundo comentava: olha, se viu fulano, ciclano e beltrano foi morto lá, e mataram ele junto com o porco, sacrificaram, queimaram. Um sacrifício humano teve. Eles devem ter feito coisa errada para acontecer isso. Essa foi a conclusão. Eles consideravam que fossem mais pecadores, gente ruim, que não presta. Jesus falou assim: vocês pensam isso? Ele falou: vocês que estão vivos, falando deles, se não arrepender, do mesmo jeito vão morrer. Mas Jesus está falando de morrer de maneira do sacrifício? A perdição eterna, tanto faz para eles, não importa como morremos, é no estado que morremos. Daí teve um outro assunto que era é igual ao jornal. Caiu uma torre, uma torre foi lá, caiu, morreram 18 pessoas morreram. Devem ter feito alguma coisa para estar naquele lugar, naquela hora, para a torre cair sobre eles. Daí Jesus falando: vocês acham que eles são mais culpados, né, do que vocês? Falou: não. Vocês, se não se arrepender, todos de igual modo perecereis. Então essa é a expressão: Deus tem um plano especial para a sua vida. A gente começa a sentir alguma coisa. Não, todos nós vamos morrer de maneira igual. Todos estão condenados. Quando Adão pecou, todos nós pecamos, e todos nós só podemos ser salvos pela cruz do Senhor Jesus Cristo. A salvação é comum para aquela perdição que é comum a todos os homens. O judeu, quando se tornava um homem, rico ou pobre, ele oferecia um ciclo de prata para escrever o nome dele. Não dava mais e nem a menos, porque prata é símbolo de redenção. E era o mesmo peso para todo mundo. Então isso é importante a gente entender. Eu não sou mais ou menos. Eu estou. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então nós temos uma palavra importante aqui. Em Romanos capítulo 5, nós temos aqui que entender uma palavra. Romanos capítulo 5. Versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Novamente está sendo falado do que? Da cruz. Sendo nós ainda o que? Pecadores. Então aqui não tem plano especial, tem pecador. Daí continuando: logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo sangue,
seremos salvos por Ele do que? Da ira, a justiça futura, que também não é pregada em igrejas mais. Tem uma justiça futura. Porque se nós, versículo 10, sendo o que? Isso nós somos humanos, inimigo de Deus. Nós não, às vezes, conseguimos entender o significado da palavra. Alguém que não é salvo é inimigo de Deus. Mas eu não fiz nada. Fez quando? Em Adão. Mas eu sou bom. Irmãos, todos nós aqui, se alguém faz alguma coisa contra você e se torna inimigo, é fazendo algo bom que volta à amizade? Daí você bate, uma mulher briga com a sua vizinha, tudo, brigas, discute, bate a vassoura uma na cabeça da outra, vivem inimigas. Depois uma querendo talvez voltar à amizade, começa a varrer a calçada da outra, é assim? Ou tem que ter o quê? Confissão. Me perdoa. Quanto mais o homem tenta tirar essa inimizade que existe dele com boas obras, mais se ofende a Deus. Esses são os pensamentos teológicos, são os pensamentos bíblicos. Quanto mais bonzinho eu querer ser na minha vida, para querer agradar a Deus, sem antes confessar que eu sou pecador, sem antes ser reconciliados, porque aqui ele está falando, ó, nós somos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Olha, não é uma questão de varrer calçada. Deus, para resolver o problema da inimizade do homem para com Deus, mandou Jesus morrer na cruz do Calvário. Agora imagina, você dá o seu filho para resolver um problema de inimizade e a pessoa vem querer comprar com um pratinho de sopa, alguma coisa assim. Não, eu fiz isso daqui para ajudar as pessoas. Foi o seu filho que morreu. Não você vai comprar o meu filho com um prato de sopa. Não você vai comprar o meu filho uma roupa que dá num bazar. Vem querer comprar o meu filho com uma construção de igreja. Você aceita que alguém compre o seu filho com coisas? Quanto vale o seu filho? Então nós somos reconciliados. Essa é boa nova. Nós podemos o quê? Voltar a ter relação com Deus pela morte do Senhor Jesus Cristo. Isso que é importante. Em 2 Coríntios, abra 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 5. Hoje eu estou usando um pouco mais. Versículo 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou. De novo a palavra o quê? Reconciliação. Eu estou em 2 Coríntios 5,18. Nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Parte da pregação que o pastor tem que fazer é desse chamado ministério da reconciliação. É reconciliar o homem com Deus. Não é falar, vem aqui e manda que Deus vai te dar. Não. Nós estamos aqui para falar, olha, vocês estão condenados. O pastor que pregar certo fala, olha, quem não é salvo está indo para o inferno, não agrada, porque é inimigo de Deus. Tem que ser reconciliado, e a reconciliação pelo seu Filho. Isto é, vírgula, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Isto é, antes da fundação do mundo que aconteceu, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra do que? Reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. O que um pastor é? O que um crente é verdadeiro?
embaixador. Ele traz uma notícia importante para aquele outro país, para aquele outro governante. Embaixador da parte de Cristo, como se Deus, olha só essa expressão, nota bem, como se Deus rogasse por nós. É como se eu estivesse rogando aqui, fosse Deus rogando. E sabe o que ele roga? Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Hoje à noite aqui, se você não é salvo, se reconcilie com Deus. É a melhor coisa a ser feita na vida. Aliás, a única melhor. Outras depois vêm. Então, não é um plano especial, é um plano comum a todo homem perdido. Eu estou rogando, o apóstolo Paulo está falando, eu estou rogando como se fosse da parte de Deus. Se reconcilie com Deus através de Jesus Cristo. Se arrepende, coloca aqueles segredos do coração na cruz, aquela consciência morta, cheia de pecado. Se reconcilie com Deus. Já viu a expressão? Importante é estar bem consigo mesmo. Já viu? Errado também, mentira. O importante é estar mal consigo mesmo e buscar a paz em Deus nessa reconciliação. Porque as pessoas ficam perturbadas. É natural que isso aconteça. Porque João 3,36: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Coisas também não pregadas mais hoje em dia. Não se prega a ira de Deus como se Deus fosse como o nosso congresso lá em Brasília, que nunca resolve nada. Então, nós temos uma coisa importante. Em Tito, uma passagem que eu vou ler, Tito, carta do apóstolo Paulo a Tito. Vou ler duas passagens aqui. Uma, no capítulo 3, versículo 3, começa. Porque também nós éramos no outro tempo. Eu também era, viu? Aliás, Paulo também era. Todos aqui, antes de serem salvos, também eram o quê? Desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Quando a gente lê assim, dá a impressão daquele lençol manchado grande. Nossa, quanta coisa ruim, né? Mas qualquer um desse entra no outro lençol e os dois estão manchados. Entendeu? Pode estar tudo em um ou um só no outro. Tanto faz, é lençol manchado. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, a salvação é comum para com os homens. Não é para você especial, é para os homens. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. É isto que significa nascer de novo. Você nasceu de novo? Tem uma renovação de vida, esperança viva? Ou está como Tito 1,15? Veja, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro
para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e o que? Consciência estão contaminados. Versículo 16: confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Uma coisa é quando alguém é salvo e tem vida transformada, tem fé, vive o que fala, tem viva esperança, né? O pastor Sebastião estava falando, ele faz capelania lá em Limeira lá. Quantas vezes ele visita os leitos dos crentes que vão operar e estão com medo de morrer? Por quê? Porque são membros de igreja, só isso. São aqueles de Tito 1,15, confessam que conhecem a Deus, mas negam com a obra. A tradução de confessam a Deus é: mas eu conheço a Bíblia, mas eu sou batista, mas eu sou batizado, mas eu já fiz isso. Mas nega com o quê? Com a vida em pecado constante, nega que são salvos. Viva a esperança. Se Deus permitir, essa semana eu vou ter que viajar de novo para Curitiba. Se eu morrer, podem ter certeza, eu vou estar muito melhor que vocês. Eu vou ficar esperando lá. Se vier logo, ela não quer que aconteça isso. Ela falou sempre que ela quer ir antes. Irmãos, quando eu subo no avião, vai cair. Mas não tem problema. Eu não gostaria de passar dor. Eu vou confessar, honestamente, tá? Eu queria que aquele negócio que apaga, assim, só isso, tá? Mas hoje crentes, né, vão fazer ressonância. Tem a história da ressonância, né? Todo mundo agora está com medo de fazer ressonância, porque lá em Campinas, é Campinas que foi, né? Todo mundo tomou o contraste, e o contraste foi no cérebro, não sei aonde, e morreram, né? Você entra naquele tubo que já sufoca, e daí começa aquela máquina fazer e lá, e a pessoa vai para o inferno, sendo crente que confessa que conhece a Deus. Esperança morta, porque a pessoa está morta. Sabe que esperança viva? É como Paulo falou: tanto faz se eu ficar vivo, se eu morrer, para mim tanto. Aliás, ele falou: para mim morrer é lucro. Morrer é lucro. É muito melhor morrer, porque eu não vou morrer. Eu só vou mudar daqui. Mas se ficar aqui, que seja para a edificação da igreja, para servir ao Senhor. Então, é uma pergunta muito importante: que esperança você tem? É viva? Pode matar, pode morrer, pode fazer ressonância, pode enfiar contraste em tudo quanto é lugar, não tem problema. Ou não. O meu Deus, que eu conheço dessa Bíblia, não deixa crentes viverem assim. De jeito nenhum. Senão a gente fica contando, pregando nem de Abraão. Abraão falou: eu vou com o moço lá sacrificar e voltaremos. Ele ia sacrificar o filho. Daí nós contamos a história de Abraão e não acreditamos como Abraão, porque Abraão queria o quê? Ele acreditava que Deus ia ressuscitar o filho dele. Verdadeiros crentes vivem esperando o dia que o cemitério vai ser abalado. O dia que os mortos vão levantar dos caixões. Eu imagino quanto velório, irmãos. Quanto velório, todo mundo lá, toda aquela coisa. Ele era um homem bom, sabe essas conversas assim? E daí ele levanta, joga os crisântemos tudo fora, assim, para dar licença que eu vou subir. Ressurgir dos mortos. Já viu um esqueleto? Imagina aquele esqueleto assim, cheio de carne, de músculo e de vida de novo. Assim é a promessa daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo.
Está muito além de pedir bênçãos para esse serviço ali. Nós precisamos disso. Eu sei que nós precisamos disso. Mas o Evangelho é muito além disso. O Evangelho se fala sobre vida eterna. Esse é o negócio que deveria ser de todo pregador: pregar sobre vida eterna, ou o céu, ou a perdição eterna. Só existem dois lugares. Pergunto eu: você hoje à noite aqui está em Tito 1, 15, 16 ou em Tito 3? Do 3 ao 7. Uns confessam, mas você não consegue ver. Agora nesse outro não. O apóstolo Paulo tinha convicção. Convicção. Quem está pronto para morrer hoje? Essa é a pergunta. Porque o verdadeiro, isso é Romanos, dá para ir muito longe. Romanos fala o quê? Que todos nós devemos levantar todo dia e se considerar o quê? Quem vai se lembrar dessa situação de ser morto todo dia? Como o quê? Quem se lembra da passagem? Como ovelhas recrutadas para matadouro. Qual o melhor dia para morrer? Hoje. Todo crente levanta de manhã como ovelha recrutada para matadouro. É isso que está escrito na palavra de Deus. E é isso que eu espero, que Deus espera, na verdade, que a igreja continue fazendo. Essa igreja aqui, pelo menos, não vai ter atrativo nenhum a não ser pregar a palavra de Deus. E que pessoas que passem lá na rua ou convidados, quando sentar aqui, vai ter o coração, os segredos do coração vão ser expostos. E essa pessoa vai falar: aqui tem a presença de Deus, e é aqui que eu quero realmente servi-lo, eu quero ser salvo por Jesus Cristo. Só desta maneira. Só dessa maneira. Não há outro atrativo para ser. A melhor igreja que existe é toda aquela em que houver verdadeiramente a presença de Deus. Porque se Ele não estiver presente, nenhuma igreja serve para nada. Essa é a verdade. Não serve para nada. É a presença de Deus. Por isso que na adoração, os irmãos trazem a Ele. E Ele se faz o quê? Presente. Aí sim Ele se faz presente. Amém? Amém. Vou pedir ao irmão Fusa, por favor, ensinar a oração. Amado Pai, nós te louvamos, Pai, porque a Sua palavra é vida e eficaz. Nós possamos realmente carregar em nossos corações o desejo de servi-lo em todo o tempo, inclusive aqui no tempo, Pai. Te louvamos pela vida do pastor Fernando, que ele possa continuar diante da Tua presença, estudando e sendo uma ferramenta, um vaso de bênção no meio do Teu povo. Nós pedimos para a Tua paz, também está muito bom agora com relação à nossa decisão que vamos participar, que o Teu Espírito Santo esteja conosco nesse momento e no decorrer dessa semana. Pedimos para a Tua paz, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Ismael?